Por que razão é o 13 o número do azar? O poder da sua má reputação. Acharia estranho se alguém recusasse viajar nos domingos que caem no dia 22 do mês? Que tal se alguém pressionasse a associação de moradores do condomínio a assaltar o 22º andar, passando do 21º para o 23º? É altamente incomum temer o 22, então sim, seria normal considerar isso um pouco estranho. Mas e se só nos Estados Unidos, mais de 40 milhões de pessoas partilhassem a mesma versão infundada? É assim que muitos americanos admitem que se sentiram incomodados se ficassem num andar específico em hotéis altos, o 13º. De acordo com a Otis Elevator Co., para cada prédio com um andar numerado 13, 6 outros prédios fingem não ter um, saltando para o 14. Muitos ocidentais alteram os seus comportamentos na sexta-feira 13. É claro que coisas más às vezes acontecem nessa data, mas não há evidências de que acontecem mais do que nos restantes dias. Origens da superstição. A origem da má reputação do 13, triskaidecafobia, é obscura e especulativa. A explicação histórica pode ser tão simples quanto sua justaposição casual com 12 sortudos. John Nickel investiga alegações paranormais e ressalva que o 12 muitas vezes representa completude, o número de meses no ano, deuses no Olimpo, signos do zodíaco e apóstolos de Jesus. O 13 contrasta com esta sensação de bondade e perfeição. O número 13 pode estar associado a alguns convidados de jantar famosos, mas indesejáveis. Na mitologia nórdica, o deus Loki foi o 13º a chegar a um banquete em Valhalla, onde enganou o outro participante para matar o deus Baldur. No cristianismo, Judas, o apóstolo que traiu Jesus, foi o 13º convidado da última ceia. Mas a verdade é que os processos socioculturais podem associar a má sorte a qualquer número. Quando as condições são favoráveis, um boato ou superstição gera sua própria realidade social, funcionando como uma lenda urbana. No Japão, o 9 dá azar, provavelmente porque soa semelhante à palavra japonesa para sofrimento. Na Itália, é o 17. Na China, o 4 soa como morte e é mais ativamente evitado na vida cotidiana do que o 13 na cultura ocidental, havendo até uma grande disposição a pagar taxas mais altas para evitá-lo em números de celular. E embora o 666 seja considerado sortudo na China, muitos cristãos associam-no a uma besta maligna descrita no livro bíblico do Apocalipse. Existe até uma palavra para o medo intenso de 666, exaconta-exafobia. Explicações sociais e psicológicas. Existem muitos tipos de fobias específicas, e as pessoas têm-nas por uma variedade de razões psicológicas. Podem surgir de experiências negativas diretas, temer abelhas depois de ser picado por uma, por exemplo. Outros fatores de risco para desenvolver uma fobia incluem ser muito jovem, ter parentes com fobias, ter uma personalidade mais sensível e estar exposto a outras pessoas com fobias. Parte da reputação do 13 pode estar ligada a um sentimento de desconhecimento, ou sensação de anomalia, como é chamado na literatura psicológica. Na vida cotidiana, o 13 é menos comum que o 12. Não há 13º mês, régua de 13 polegadas ou 13 horas. Por si só, uma sensação de desconhecimento não causa fobia, mas pesquisas psicológicas mostram que favorecemos o que é familiar e desfavorecemos o que não é. Isso torna mais fácil associar o 13 a atributos negativos. As pessoas também podem atribuir atributos sombrios a 13 pela mesma razão que muitos acreditam em efeitos de lua cheia. Crenças de que a lua cheia influencia a saúde mental, taxas de criminalidade, acidentes e outras calamidades humanas foram completamente desmascaradas. Ainda assim, quando as pessoas procuram confirmar as suas crenças, são mais propensas a inferir ligações entre fatores não relacionados. Por exemplo, sofrer um acidente de carro durante a lua cheia ou numa sexta-feira 13 faz com que o evento pareça ainda mais memorável e significativo. Uma vez existentes, estas crenças são muito difíceis de abalar. Depois, há os efeitos potentes das influências sociais. É preciso uma aldeia, ou Twitter, para fazer os medos se aglutinarem em torno de um determinado número inofensivo. O surgimento de qualquer superstição num grupo social, medo de 13 anos, passar por baixo de escadas, não pisar uma racha, bater na madeira, etc., não é diferente do surgimento de um meme. Embora agora o termo se refira com mais frequência a imagens online amplamente partilhadas, foi introduzido pela primeira vez pelo biólogo Richard Dawkins para ajudar a descrever como uma ideia, inovação, moda ou outra informação se pode difundir por uma população.
O meme, na sua definição, é semelhante a um pedaço de código genético, reproduz-se à medida que é comunicado entre as pessoas, com o potencial de se transformar em versões alternativas de si mesmo. O meme 13 é uma simples informação associada à má sorte. Ele ressoa com as pessoas pelas razões dadas acima, e então espalha-se por toda a cultura. Uma vez adquirido, este pseudoconhecimento dá aos crentes uma sensação de controle sobre os males associados a ele. Crenças falsas, consequências verdadeiras. Grupos preocupados com relações públicas parecem sentir a necessidade de se curvar às superstições populares. Talvez devido à quase trágica missão Apollo 13, a NASA parou de numerar sequencialmente as missões do Space Shuttle, apelidando o 13º voo STS-41G. Na Bélgica, as reclamações de passageiros supersticiosos levaram a Brussels Airlines a reformular o seu logótipo em 2006. Era uma imagem tipo B feita de 13 pontos. A companhia aérea acrescentou um 14º. Como em muitas outras companhias aéreas, a numeração das linhas dos seus aviões salta ao 13. Como as crenças supersticiosas são inerentemente falsas, podem causar tanto mal quanto bem, considere fraudes de saúde. Por exemplo, mas seria melhor que as organizações influentes, talvez até empresas de elevadores, alertassem o público sobre os perigos de se apegar a crenças falsas do que continuar a legitimá-las.